Você vai tentar o Enem e não sabe os conceitos da primeira lei de Ohm? Ou tá cansado de tentar entender e não consegue aprender esse assunto? Acredito que eu consiga te ajudar. Vem comigo? Fala galera, professor Leandro Germano aqui de volta na área. Galera, eu tô trazendo aqui nesse vídeo um assunto sobre a primeira lei de Ohm, assunto importantíssimo aqui dentro da física, para qualquer vestibular que você faça, seja ele civil ou militar, esse assunto vai estar e ele vai estar atrás de você, você vai esbarrar com esse assunto em qualquer momento. Nesse vídeo eu vou te entregar dicas importantíssimas sobre esse assunto, é por isso que é importante que você fique aqui até o final, ok? Antes de começar a explicação aqui sobre a primeira lei de Ohm, vou pedir para que você deixe aqui nos comentários qual o seu maior problema com esse assunto, o que você não consegue entender de jeito nenhum com esse assunto, beleza? Então, vamos começar aqui o assunto sobre a primeira lei de Ohm. Antes de começar, a gente tem que falar sobre os resistores elétricos. O que são resistores elétricos, professor? Resistores elétricos são dispositivos, tá, que são capazes de transformar energia elétrica em calor, ou seja, em energia térmica. O nome desse efeito, transformar energia elétrica em energia térmica, tem o nome de efeito Joule, beleza? E com esse efeito que a gente chama de efeito Joule, transformar energia elétrica em energia térmica, o resistor ele tem a capacidade de regular a passagem de corrente elétrica num dispositivo que ele esteja acoplado, por exemplo, né? Quanto maior for a temperatura, né, desse resistor, maior vai ser a sua o quê? Resistência, ou seja, a sua oposição à passagem de corrente elétrica, ok? Então, resistor definido. Vamos para o próximo passo, beleza? O próximo passo aqui, galera, é a gente representar, saber representar um resistor elétrico, ok? Dependendo da literatura, você vai ver o resistor elétrico representado dessa maneira, esse retângulozinho aí, ou dessa segunda maneira. Eu, professor Leandro, prefiro aqui dessa segunda maneira, mas você vai ver aí, dependendo da literatura, do vestibular que você esteja fazendo, você vai ver aí a representação ou de um ou de outro, beleza? Mas eu vou usar aqui, tá, nesse vídeo, a representação do resistor aí com esse raiozinho aí, beleza? Então, definimos o que é o resistor, definimos o simbolismo do resistor, agora a gente vai passar para o que são resistores ômicos. Presta atenção. Imagina que você tem aqui um sistemazinho que tem um resistor, tá ele aqui, beleza? Esse Rzinho aí é a resistência dele, que eu já vou explicar mais para frente, tá? Imagine que nos terminais desse resistor, ou seja, na borda desse resistor, que eu vou chamar aqui de A e de B, tenha sido aplicada uma diferença de potencial, ou seja, uma DDP. Essa DDP, ou seja, essa voltagem elétrica, né, ela vai produzir uma corrente elétrica que vai passar por esse resistor, ok? Quando essa corrente elétrica passar por esse resistor, qual o nome do efeito que vai acontecer? Efeito Joule, né, professor? Exatamente, efeito Joule. O que o efeito Joule faz? Ele transforma energia elétrica em energia o quê? Térmica. Sendo que a gente vai imaginar o seguinte, presta atenção, a gente vai imaginar, tá, que a gente tem um dispositivo aqui de refrigeração que mantenha a temperatura desse resistor constante. Porque o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aumentar a DDP, essa DDPzinha aqui, e consequentemente a gente vai aumentar a corrente elétrica que vai passar por esse resistor, ok? Então, fazendo isso, né, se a gente pega aqui uma DDP inicial aqui, que eu chamei de DDP 1, voltagem 1, você vai ter uma corrente I1 que vai passar por dentro desse resistor. Se nós duplicarmos, por exemplo, essa DDP, automaticamente, mantendo a temperatura constante desse cara, a gente também vai duplicar a corrente elétrica que vai passar por ele. Então imagine que daqui para cá eu tenha duplicado a DDP, automaticamente eu dupliquei a corrente elétrica. Imagine que daqui para cá eu dupliquei a DDP, automaticamente eu dupliquei também
a corrente elétrica que vai passar. Professor, mas se eu triplicar, vai dar no mesmo, beleza? Vai dar no mesmo. Professor, se eu quintuplicar, vai dar no mesmo, beleza? Se formos fazendo isso N vezes, tá? E fazemos essa razão, pegando o valor da DDP e dividindo pelo valor da corrente, a gente vai ver, mantendo a temperatura constante, a gente vai ver que sempre vai dar o mesmo valor. Consequentemente, esse mesmo valor, a gente vai batizar isso aqui de resistência elétrica. Então, o valor da resistência elétrica vai ser calculado pela razão da diferença de potencial dividido pela corrente elétrica. E esse valor vai ser constante, automaticamente a resistência elétrica vai ser constante. Se a resistência elétrica é constante, aí sim a gente pode chamar, né? Podemos batizá-lo, né, de um resistor ôhmico. Beleza? Se a resistência não for constante, a gente não pode batizar esse camarada de ôhmico, beleza? Pedir para você que chegou nesse vídeo aqui, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, para não perder nenhum tipo de dica que vai ser colocado aqui, vídeo, dica que vai ser colocada aqui nesse canal a respeito desse assunto, beleza? Então, dando prosseguimento, tá? Aqui o assunto, né? A primeira lei de Ohm, já vimos aqui o que é um resistor ôhmico, tá? Ele tem que ser constante, automaticamente a temperatura dele também tem que ser, né? Agora a gente vai passar para o cálculo de R, ou seja, o cálculo da resistência. Como a gente viu anteriormente, a resistência elétrica é a razão da DDP, da voltagem, da diferença de potencial pela corrente elétrica que atravessa o circuito. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre corrente elétrica e eu vou deixar nos comentários aqui, nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Beleza? Então, a razão entre a DDP e a corrente elétrica é a resistência. Então, se a gente for fazer aqui, né, sabendo que a voltagem e a DDP no sistema internacional é em volts e a corrente elétrica é dada em ampere, essa razão volt por ampere no sistema internacional, essa razãozinha aí vai dar o que a gente chama de ohm. Isso mesmo, galera. E a gente batiza o ohm com a última letra do alfabeto grego, o ômega, beleza? Então, dentro do sistema internacional, a resistência elétrica é dada em ohm. Se a gente for pegar essa formulazinha aqui, né, dar uma ajeitada nela aí, né? Se a gente isolar, por exemplo, o I, desculpa, a DDP, a diferença de potencial, a voltagem, a gente vai cair nessa formulazinha aqui, ó. DDP, voltagem, é igual a resistência vezes quem? A corrente elétrica, né? Então você tem aqui, ó, essa formulazinha, tá? Essa fórmula é a fórmula da primeira lei de Ohm. Fórmula importantíssima aí no estudo da física, onde você vai esbarrar com ela aí um monte de vezes, beleza? Então, dando prosseguimento aqui, a gente já viu agora a formulazinha da primeira lei de Ohm, né? Agora a gente vai falar pro gráfico, olha só, importantíssimo, galera, importantíssimo. O que a gente falou lá atrás sobre o resistor? Quando você pega a DDP, a voltagem, né, e divide pela corrente elétrica, né, você faz essa razão aqui, ó, I, U sobre I. Isso aqui sempre tem que dar o quê? Uma constante. Beleza? E essa constante, a gente sabe que essa constante é a resistência elétrica. Bom, a gente sabe disso, né? A gente acabou de falar sobre isso. Beleza? Então, o que acontece aqui? Quando a gente plota um gráfico, quando a gente descreve, quando a gente esboça um gráfico, DDP pela corrente, preste atenção nos eixos, tá? O que tem que acontecer aqui? Essas duas grandezas aqui, ó, elas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também tem que aumentar para dar o quê? Uma constante. Mas, professor, se uma diminuir, o que vai acontecer com a outra? Para ser diretamente proporcional, a outra também tem que diminuir. Se você diminui a DDP, você também diminui quem? A corrente elétrica, beleza? Então, se a gente for plotar um gráfico da DDP versus a corrente para um resistor ôhmico, esse resistor tem que ser uma reta como está representado aí em vermelho. Significa aqui, ó, que se você aumenta a DDP, automaticamente você também está aumentando quem?
a corrente elétrica. Então, um gráfico de duas grandezas diretamente proporcionais vai ter que sempre ser o quê? Uma reta, beleza? E daqui, se formos fazer, né? Se formos fazer algo importantíssimo aqui também desse gráfico, é que se a gente pegar aqui, ó, isso daqui e dividir por isso, ou seja, a DDP sobre a corrente, ou seja, se a gente pegar, por exemplo, vou pegar aqui de verde para ficar vermelho, azul, preto, melhor. Aqui, ó, você tem um ângulo alfa aqui, tá vendo? A tangente desse ângulo alfa é numericamente, olha o que eu tô falando, tá? É numericamente igual à resistência elétrica. Eu não tô dizendo que a tangente é igual à resistência. Eu tô dizendo que a tangente, tá, desse triangulinho aqui, ó, ela é numericamente igual à resistência elétrica. Tá importante pra caramba isso daqui. Se você faz a DDP sobre a corrente, você tem um triângulo aqui, fecha um triângulo aqui, né? Esse ângulo alfa aqui te dá a tangente desse ângulo alfa te dá numericamente a resistência elétrica. Tangente é numericamente igual à resistência, beleza? Então, prosseguindo aqui, dica importantíssima disso daqui, tá? Importante pra caramba, tá? Próximo assunto é o seguinte, né? Falar sobre os múltiplos aí da, da resistência elétrica, né? Aqui você tem o quilo-ohm, né? Esse prefixo K aqui, ele significa 10 elevado à terceira. Né? Então, quando a gente fala o quilo-ohm, são 10 à terceira ohm, beleza? Isso aqui são mega-ohm. Então, esse Mzinho aqui, esse prefixo M, significa 10 elevado à sexta. Então, isso daqui são 10 elevado à sexta mega-ohm, beleza? O primeiro é o quilo-ohm e o segundo é um mega-ohm. Esses dois submúltiplos aqui são submúltiplos importantíssimos, tá? E eles costumam aparecer aí na hora da resolução, na hora que eles botam um gráfico, né? Você olha para esse gráfico aqui, por algumas vezes aí a DDP está em kilovolts, por exemplo, né? Ou a corrente aqui está em miliampere, né? Lembrando que tem um vídeo aqui no canal que eu já falei com vocês, que eu vou deixar aqui sobre corrente elétrica, que eu também falo sobre isso, beleza? Sobre os submúltiplos, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado da explicação da primeira lei de Ohm e teremos mais, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.